Eu quero trazer para vocês um tema durante esta semana sobre aborto, tá? O que é um aborto, o que é um aborto de repetição. Nós vamos ficar nesses dois temas, tá? Aborto é definido como a interrupção de uma gestação antes de 20 semanas ou quando o produto que é expelido, que seria o feto, tem abaixo de 500 gramas, tá? Por que será que ocorre aborto na natureza, né? Nós sabemos que 20% de todas as mulheres grávidas nesse universo, né, mundial de mulheres, são bilhões, tá? É muito alto se nós formos pensar, né? Então vem aquelas explicações sempre, né, clássicas: o casal tá triste, o médico tá triste, todo mundo triste porque era uma gestação esperada, o casal queria, a família toda esperando. Olha, pode ter sido um erro cromossômico, melhor que tenha sido agora do que mais lá na frente, né? Ou é uma seleção natural da espécie porque não estava bem e o organismo põe para fora. Realmente isso acontece, né? Mas isso nos conforta? Nós queremos sempre saber uma causa. Não era para chegar um bebê em casa? Vamos continuar a próxima definição sobre aborto de repetição, que acontece com toda frequência, vai aumentando a incidência de abortamentos, uma primeira, uma segunda gestação, enfim. Hoje eu vou falar especificamente sobre aborto habitual, de recorrência. Qual a definição para esse aborto habitual? Pela escola europeia, é quando acontece 3 abortos consecutivos, tá? Sem nenhum bebê em casa, a mulher engravida, perde, enfim. E pela escola americana, 2 abortos, tá? Para começar a pesquisa, por isso é importante essa definição. Qual a nossa tendência no país? É ficar com a definição da escola americana, tá? Porque é muito desumano esperar em um 3º abortamento sem tomar nenhuma atitude de pesquisa. Nem o médico suporta, nem o casal também. É uma situação extremamente estressante, falando psicologicamente para o casal, a família toda, né? Com que frequência isso acontece na população? De 1 a 2% em todos os casais no período fértil, tá? Isso pode até aumentar aí para 5% quando eu considero a idade gestacional para definir aborto, como foi no tópico do vídeo anterior, sabendo que tem crianças que sobreviveram, vão nascer antes de 22 semanas de gestação, óbvio que a maioria com sequelas, com déficit neurológico, motor, enfim, mas tem crianças perfeitamente normais nesse período, por incrível que pareça. Então, quando nós consideramos essa nova definição, né, 5% dos casais no período fértil apresentam, então podem apresentar aborto habitual. E tem mais uma situação que eu não falei, que eu quero lembrar vocês, que às vezes acontece do casal ter um bebê, a segunda gestação tem perda, a terceira perda, outro bebê em casa, enfim. Se esse casal quer mais filhos, nós consideramos também aborto habitual e vamos logo iniciar uma pesquisa. Vou fixar um pouquinho mais no prognóstico. O que quer dizer essa palavra prognóstico, né? Isso é importante. Será que eu, tendo um abortamento habitual, já tive 2 abortos, como é que será a minha chance futura para ter um bebê em casa? Eu vou conseguir? Isso será fácil? Qual será a minha porcentagem de chance? Então, baseado nos estudos, no conhecimento da doença, nós podemos falar: olha, é um caso que vai evoluir bem, você poderá ter um bebê em casa, ou a sua chance de abortar é maior novamente, né? Então é importante saber qual é o prognóstico de uma paciente que tem aborto de repetição. E como é que nós ficamos sabendo sobre isso? Tem alguns dados importantíssimos. O primeiro é o número de abortos que a mulher já sofreu, né? Se foram 2, 4, 5... e também a idade da mulher e a maneira que foi feita a pesquisa para elucidar esse abortamento de repetição, se foi feito, se foi realizado corretamente. Então nós sabemos que mulheres com 30 anos que têm abortos habituais,
e se tem mais de 3 abortos, a chance dela continuar abortando é muito alta, principalmente se não estudarmos o cariótipo, como é que está a genética deste embrião que foi formado, tá? Porque quando se estuda, a chance de corrigir essa situação e ter um bebê em casa com 9 meses é bem maior. Agora, quando a mulher tem 40 anos ou acima de 35 anos, vamos falar assim, nós temos que ser muito mais agressivos e pesquisar logo esse cariótipo, estudar o produto que está formando dentro do útero. De uma maneira geral, num segundo abortamento, nós sempre devemos pegar esse material, colher e mandar para o geneticista analisar e ver se está vindo embriões com defeitos, porque se tiver, nós temos que ir para estudar esses embriões, fazer biópsia antes dela tentar uma nova gestação e escolher embriões normais para colocar dentro do útero, né? Então isso é muito importante, a abordagem, a visão do médico da situação, idade da paciente, números de abortamentos. E aí pela frente eu vou falar sobre 11 causas prováveis de abortamento de repetição. De todas as causas, as 11 que nós iremos falar, 2 são demonstradas por exames, por estudos prospectivos, estudos vistos em casos de repetição, aleatórios, meta-análises, né? E o restante, eles são não demonstrados, mas muito prováveis ou pouco prováveis, outros possíveis fatores vistos de forma indireta, mas que não se consegue, por exames, identificá-los claramente, tá? As causas genéticas, elas serão responsáveis, digamos aí, por 50% e às vezes até mais, uns 70% dos casos dos abortamentos de primeiro trimestre, tá? E digamos que 10 a 15% seriam pela síndrome antifosfolípide, conhecida também como SAF, né? Nossa, o que será isso? Creio que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa síndrome, que ela é autoimune, ela pode ser adquirida ou ocorrer com vários outros tipos de doenças. Mas vamos falar um pouquinho sobre as causas genéticas. Como é que nós podemos diagnosticar essa causa genética? É pelo estudo do embrião, né? Então, teve um aborto, não está necessariamente orientado à pesquisa e estudo genético desse produto, mas num segundo abortamento, sim. Quais são os erros genéticos mais comuns? Os erros genéticos propriamente dito, eles estão relacionados com algumas alterações chamadas monossômicas, polimorfismo, que seriam alterações assim no gene propriamente dito, né? E as cromossômicas são aqueles erros mais comuns, que são os erros numéricos que vocês estão acostumados mais a ver na população. Por exemplo, não é o mais comum, mas o que mais sobrevive, como síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, mas existem vários erros, ou porque tem cromossomo a mais na hora de fazer a divisão no embriãozinho, vem a parte paterna e materna, né? Ou que falta, ou que passa e que vão dar um produto que é incompatível com a vida. Então, de acordo com a gravidade desses erros cromossômicos, o próprio organismo aborta na maioria das vezes, né? E tem como demonstrar isso fazendo estudo do embrião e futuramente, para evitar isso, fazer o estudo de um diagnóstico genético pré-implantacional, que nada mais é do que formar embriões, estudar os embriões que estão feitos por técnica de fertilização in vitro e assim transferir somente aqueles embriões que são normais. Isso garante um sucesso muito grande para o casal, tá? Vamos começar com a primeira causa mais frequente de aborto, que compreende aí 50% até 70% dos casos de abortamento, que na maioria das vezes ocorrem até ali pela 8ª semana de gestação. Seriam as causas genéticas, né? Existem os erros genéticos propriamente ditos, que são vários, como imprint, polimorfismo, causas monogênicas, etc., que nós não vamos entrar no detalhe.
E os mais comuns seriam os erros cromossômicos numéricos, aqueles que ganham mais cromossomos na divisão do fuso, né, na hora que dividem os cromossomos paterno e materno, que tem que se aglomerarem para fazer a nova criatura, o bebezinho, né? E o mais comum que nós vemos aí sobreviver na população são as crianças com erros erros da trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Não é o erro mais frequente, porém é o que é mais compatível com a vida, desenvolvimento, se posicionar na sociedade. Mas existem erros tão graves como faltas, como ganhos maiores de número de cromossomos, que o organismo simplesmente aborta, porque é incompatível com a sobrevivência, tá? E como é que nós podemos detectar isso? Através do estudo de produto de abortos, né? Se isso está acontecendo, se tem erro cromossômico, erro genético, o que tem que ser feito para não ficar repetindo isso? É simplesmente estudar os embriões feito através de uma técnica de fertilização in vitro e transferir os embriões normais, tá? Então, este é uma situação, uma das causas que nós podemos identificar sim e parar com esse ciclo de aborto habitual. Continuando as nossas causas, né, sobre abortos habituais, hoje nós vamos falar da síndrome antifosfolípide, que é uma doença autoimune e é responsável por 10 a 15% dos casos de aborto de repetição. Se nós lembrarmos que na nosso outro vídeo, 50 a 70% das causas são genéticas, nós já teríamos aí, digamos, uns 85% de causas que podem dar aborto de repetição. E o que é melhor, né, no sentido de diagnóstico, são causas comprovadas. A síndrome antifosfolípide se comprova ou por estudos meta-análises, prospectivos, aleatórios, enfim, e também pelo histórico e exames como dosar os anticorpos anticardiolipinas, um outro anticorpo chamado anti-beta-2 glicoproteína 1 e o anticoagulante lúpico, tá? Como também eu vou falar um pouquinho sobre os sinais ou história obstétrica que quando a paciente tem, ela vai poder correlacionar com a possibilidade de estar apresentando a síndrome antifosfolípide, que é responsável por 10 a 15% dos abortos habituais, né? Vamos saber como que ela age. Pode agir de duas maneiras. A primeira seria formar assim trombos, né? Coágulos ali na placentinha primitiva, inicial. Então, quando essa placenta começa a penetrar ali na parede do útero para ficar perto dos vasos maternos, ocorre então uma oclusão e o embrião não consegue ser alimentado, digamos, e para a evolução deles, né? Outra forma também seria os anticorpos que se ligariam aí nas membranas desse embrião e tudo mais, e modificaria toda a parte hormonal da gestação, impedindo então de acontecer a implantação adequada deste embrião, né? Mulheres que têm história obstétrica, digamos assim, 3 abortos, né, com menos de 10 semanas, é obrigatório pensar nessa síndrome antifosfolípide. Ou então que vinha uma gestação tudo bem, maravilhosa, e do nada com 10 semanas esse embriãozinho para o batimento fetal, estava evoluindo super bem, temos que também pensar nessa situação. E gestações que terminam antes de 34 semanas com embriões normais, né, fetos normais e que tiveram pré-eclâmpsia, que tiveram eclâmpsia, que tiveram aí descolamento prematuro de placenta, ruptura da bolsa das águas, né, um déficit no crescimento do embrião, que chama crescimento fetal inadequado para a idade gestacional, né, tem uma restrição de crescimento, deve ser também pensado, né.
E essa síndrome antifosfolípide, ela pode ser adquirida de uma infecção até dentária pode acontecer, ou de um aborto anterior que teve, ou ela pode cursar com pacientes que estão com doenças infecciosas ou hematológicas, inclusive câncer. Então tem que ficar atento para essa história obstétrica e questionar a presença dessa síndrome. Bom, continuando o nosso assunto sobre abortos de repetição, os abortos habituais, hoje eu quero falar sobre as causas não demonstradas, mas muito prováveis de aborto habitual. Uma delas seriam os septos intrauterinos, que estão na categoria de alterações do útero, da morfologia, que são ditos erros millerianos, tá? O que seria isso? Bom, esses erros millerianos, numa certa época de nossa vida, quando nós somos ainda, digamos, fetinhos, né? Estamos dentro do útero da nossa mãe, existem duas estruturas chamadas ductos de Miller que justapõem. Eles lembram assim dois cabinhos de guarda-chuva, tá? E que eles vão formar útero, trompas e terço superior aqui da vagina, que eu tô desenhando, né? Essas estruturas, elas sofrem uma aproximação e reabsorção desses paredes que estão aqui. Então, no final, nós teríamos uma nova estrutura. Isso aqui que eu estou desenhando são as trompas, né? Aqui seria, então, a parede do útero. Forma, então, a cavidade uterina, tá bem? Não sou boa desenhista, mas dá para vocês terem uma ideia aqui do que está acontecendo. Então, aqui nós temos terço superior da vagina, o restante vem de outra parte da embrionária, e aqui nós temos colo do útero, orifício externo, orifício interno, e aqui começa então o útero. Mas nessa absorção, às vezes nós podemos ter uma absorção incompleta. Pode acontecer de ficar um restinho dessa estrutura daqui, ou ele pode ficar maior, ou ele pode até ficar todo ele dividindo aqui. Tem mulheres que têm dois colos, né? Uma vagina dupla também, e ter então um útero totalmente septado. Isto daqui é um septo fibroso, com pouca vascularização, não deixa o embrião implantar e é uma das causas de aborto. Como que se corrige isso? Vem através de um exame chamado videoesteroscopia e faz a correção deste septo, vem cortando isso daqui, muitas vezes essa cirurgia é associada com a videolaparoscopia, né, que é aquela que é laser, digamos assim, faz aqui um cortezinho no umbigo, põe uma ótica para ver a luz aqui e ajudar na hora que for cortando aqui, ver essa iluminação para não ultrapassar a parede do útero. Uma vez que se corrige isso daqui, se instala a gestação e pode ter uma gestação, a maioria das vezes, com o bebê em casa, normal. Muitas vezes, dependendo dessa extensão desse útero, né, desse septo no útero, nós podemos ter os abortos de segundo trimestre, com 20 semanas, e nós vamos falar daí um pouquinho sobre uma situação que esta presença desse septo leva a ter que corrigir, chamado fechamento do colo do útero, que é a cerclagem. Eu vou falar um pouquinho sobre pólipos, miomas e também cerclagem de colo uterino. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre septo, as presenças desse septo, como é que nós deveríamos agir, ou quando o colo tem poucas fibras e se torna um colo incompetente, ou quando só tem o septo, é uma orientação observarmos e fazermos amarrar esse colo. Essa cerclagem é quando a paciente está com 13 semanas de gestação, o embriãozinho está evoluindo, né? Aí nós amarramos o colo do útero. E esse procedimento é simples, ele vai para o centro cirúrgico, é feito então uma raquianestesia
e faz então os pontos de cerclagem, fecha e que só vão ser retirados por ocasião do trabalho de parto, se for uma cesariana, após a cesariana cortar e retirar, né? A paciente fica internada em uns 2 dias em observação e nós usamos progesteronas nessa situação para poder diminuir a contratilidade uterina e não forçar aqueles pontos ali que foram dados, e muitas vezes o pré-natalista de alto risco conduz com o uso de progesterona durante praticamente toda a gestação. Então, vamos falar sobre abortos habituais, né? Lembrando que as gestações um pouco mais tardias, antes de 22 semanas, hoje há uma tentativa de incluir também no diagnóstico de aborto habitual, e uma das causas que é não demonstrada, mas muito provável, é a presença dos miomas causando abortamentos, tá? Os miomas são tumorações benignas do útero, né? Que eles podem ocorrer, eu quero mostrar aqui para vocês nesse atlas, que ele vai ajudar a exemplificar bem, né? Então nós temos aqui essas tumorações, vamos nos ater nessa figura aqui. Quando ela está totalmente fora do miométrio, fora de uma das camadas do útero, ela é chamada subserosa. Quando ela está na parede muscular, ela é chamada então de intramural. Quando ela tem componente subseroso e no miométrio, intramural e subseroso. E ela pode estar completamente dentro da cavidade do útero, que é onde o embrião vai implantar, distorcendo essa cavidade, ela é chamada submucoso. Estes daqui são obrigatórios a retirar, vem por via videosteroscópica, não tem corte abdominal, não tem nada, é tudo via vaginal, e então é feito a retirada deste mioma aqui, e nós temos aí uma evolução satisfatória, e as mulheres conseguem conceber depois disso um bebê em casa, que é muito bom resultado. E esses da parede, temos que retirar subseroso? Não, subseroso nunca mexemos. Da parede há uma controvérsia nessa situação. O consenso é que quando esse mioma tem no maior diâmetro dele, né, 5 centímetros, deve ser retirado, porque é uma massa tumoral grande. Aqui há um desvio de fluxo do endométrio para o embrião, outras situações também, até mecânicas, né? E não se mexeria a não ser nessas situações. Porém, né, tudo tem exceção. Hoje já se pensa muito de acordo com o número de miomas, e quando você tem abortamentos inexplicados, o melhor é limpar a casinha antes de colocar o embrião dentro dela, né? Preparar o cantinho do bebê. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pólipos. O que são pólipos uterinos, né? Digamos assim que é um crescimento de uma massa endometrial que está presa por um cabinho que a gente chama de pedículo, né? Que pode ser pediculado ou não, e que se aloja ali dentro do útero, no endométrio, nessa parte mais interna aqui, onde vai acontecer a implantação do embrião. E fora assim de gravidez pode dar sangramento aumentado, persistência de secreção de um borrão o mês inteiro, preto, escuro, né, inodoro. Mas na gestação isso aqui é controverso, vamos retirar, não vamos retirar. O consenso é que pólipos acima de 1,5 centímetro, eles poderiam sim dificultar a implantação dos embriões. De uma maneira geral, a tendência dos médicos obstetras, ginecologistas, é quando tem pólipo indicar exérese, polipectomia por videoesteroscopia, que também é via vaginal, não tem corte, não acontece nada aqui, porque está dentro da parte da mucosa aqui, que seria o endométrio, né? Aproveitando ainda esse vídeo, né, que lembra que eu falei que os miomas não teria corte nem nada, retiraria por dentro da parede uterina, aqui por dentro do útero,
Isso quando eles são submucosos, porque quando eles são intramurais, aqui eu estou falando dos miomas agora, que são intramurais ou intramural com subseroso, que eu defini para vocês no vídeo anterior, aí precisa ser feito por videolaparoscopia. Aí é aquela cirurgia que a gente faz um cortezinho no umbigo, tal, conhecida cirurgia laser, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Hoje nós vamos falar de uma causa não demonstrada, mas muito provável, que são as trombofilias, né? Trombofilias são doenças agrupadas onde há um desequilíbrio entre o estado de coagulação e fibrinólise, que é o contrário de coagulação. E elas podem ser adquiridas como a SAF, que nós falamos anteriormente, síndrome antifosfolípides, ou também tem adquirida que seria a resistência à proteína C reativa, e podem ser hereditárias, né? Nós sabemos que 20% da população caucasiana apresenta, digamos, as trombofilias hereditárias. Isso já traz um pouco também de dificuldade de muitos autores aceitarem, né, essas patologias, e como causadoras de aborto de primeiro trimestre, achando que seriam responsáveis mais por abortamentos e perdas gestacionais a partir do segundo e terceiro trimestre, né? Mas é importante lembrar dessas trombofilias que elas se resumem em deficiência de proteína C, de proteína S e antitrombina 3, né? Como também nós sabemos que existem as alterações no fator 5 de Leiden e no gene da protrombina, tá? Essas devem ser pesquisadas juntamente com aqueles marcadores que eu falei da síndrome antifosfolípides, né? Porque são importantíssimos no diagnóstico de abortos de repetição. Nós temos aqui causas não demonstradas ainda e pouco prováveis, tá? Pouco prováveis de serem a causa do aborto de repetição, embora aceita por muitos clínicos e todos pesquisam, e nós também pesquisamos, mas assim, evidência científica não, muito pobre, muito baixa, né, pequena, mas nós consideramos. Seria o caso das disfunções endócrinas aqui, como diabetes mellitus, como hipotiroidismo, principalmente, né? As disfunções de tireoide em geral, mas o hipo tem levado, assim, nós levamos em maior consideração, né? O hiper, como a tireotoxicose, também pode ser uma das causas, né? E então são feitos exames da tireoide, as dosagens de TSH, né? A pesquisa da glicemia. Óbvio que quando controlados, isso aí não serão problemas para desenvolver a gestação, e quando é feito um controle, nós observamos que realmente, né, assim, clinicamente há uma melhor resposta e um bebê em casa, né? Outra situação que tem sido muito frequentemente associada a abortos de repetição é a síndrome de ovários policísticos, principalmente quando tem, né, resistência à insulina, tá? E parece ser esta, né, digamos, a causadora da dificuldade de manter a gravidez. Então, são feitos os tratamentos adequadamente, nós utilizamos muito metformina, enfim, ajudamos na estimulação ovariana, indução da ovulação, e se consegue a gestação e manutenção da mesma, né? Outra situação que é muito comentada, mas difícil de ser demonstrada, é a famosa insuficiência do corpo lúteo, né? Muitas vezes a mulher vai fazer, está grávida, tem um corpo lúteo que não está muito vascularizado, né? E aí nós já iniciamos o tratamento para repor esta progesterona, que seria, né, a melhor conduta nessa situação, né? Outra causa também que nós sabemos que pode estar relacionado com abortos de repetição são as infecciosas, né? Então, é tratar as infecções que tem e ver se há melhoras, né? Doenças autoimunes também, principalmente as pacientes que têm anticorpos antireoidianos, né, que são elevados, e isso pode também estar relacionado com abortos de repetição, ok? Embora muitos grupos não aceitam, uma grande parte
de clínicos que trabalham com abortos habituais e fertilidade, nós sabemos que tem essa relação. Precisa ser melhor demonstrado, melhor pesquisada, né? Outra situação também seria a pesquisa do parceiro, do homem, né? Fator masculino nessa gênese desse aborto de repetição, porque nós sabemos que o cromossomo Y ele vai ser responsável pela placentação, formação da placenta, implantação, enfim. Então, se pesquisa a microdeleção do cromossomo Y, que são alterações nesse cromossomo, né? Como também a fragmentação do DNA do espermatozoide, né? Do cromossomo do espermatozoide. Quando está muito fragmentado, nós percebemos que há uma correlação com esses abortos habituais. Embora vários estudos que tenham sido realizados não comprovaram isso, mas na clínica nós observamos isso, né? Então, como vocês veem, precisam ainda bastante estudo para elucidar se realmente seriam causas de abortos de repetições, essas situações que eu acabei de enumerar, ok? Olá, pessoal, continuando ainda sobre as causas em pesquisa, né, nos abortos de repetição, falaria um pouquinho sobre as causas aloimunes que estão relacionadas com a imunidade. Vamos lembrar que o embrião é metade da mãe, metade do pai, portanto é um organismo estranho para o corpo materno e, no entanto, a imunidade na gravidez ela funciona um pouco ao inverso, né? Porque a mãe não só aloja, aceita o embrião, como nutre e permite o desenvolvimento até chegar o bebê em casa. Entre as causas de aloimunidade, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o desequilíbrio que acontece entre os linfócitos progestacionais e antigestacionais, sendo os primeiros o T2 e T1, né? Nós devemos lembrar também sobre as células natural killer, que são presentes, mas que quando estão em quantidade elevadas, estariam relacionadas aos abortos de repetição. Outra situação seriam o sistema leucocitário antígeno humano, que seria de maior, o sistema imunológico maior, que é o HLA, e quanto mais forem diferentes no homem e na mulher, diferente no casal, melhor prognóstico teria para que acontecesse a gestação. E também que modificações nesse sistema, nas formas isomórficas, poderiam estar relacionadas também com abortos de repetição, isso na química desses antígenos, né, digamos assim. Outra situação que pode estar relacionada também é o déficit da lecitina ligadora de mannose, que está relacionado, né, é uma pesquisa muito recente que está sendo muito buscada, que está relacionada também com alterações no sistema imune e infeccioso do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o endométrio, né, que é aquela parte mais interna do útero, onde o embrião vai entrar em contato em primeiro plano, digamos assim, e vai aderir, vai invadir e penetrar na parede do útero, né? O que acontece no endométrio que pode dificultar a implantação do embrião? Nós sabemos que algumas questões endócrinas, né, hormonais estão envolvidas, como também algumas questões relacionadas com a produção de algumas substâncias que são progestacionais ou antigestacionais, né, digamos assim, e 50% ou mais dessas causas do endométrio ainda estão em pesquisa, são desconhecidas, mas existem substâncias como o óxido nítrico, como também existem proteínas ligadoras dos embriões, receptores para os hormônios estrogênio, progesterona e hormônios androgênios que não funcionando bem também não deixam estabelecer a gestação. Como também hoje estamos procurando muito uma situação em que seria dito não reconhecimento pelas células do endométrio de um embrião alterado, né? Então existem mulheres hiperférteis que engravidam, abortam, e por que acontece isso, né? 4, 5, 6 vezes. Essas mulheres podem não reconhecer quando o embrião é anormal, enquanto que outras, né, consideradas, digamos assim, entre aspas, normais, elas já teriam essas
essas células que com capacidade de reconhecer a alteração embrionária e não permitiria nem mesmo a implantação, assim não aconteceria o aborto, né? Então, essas células estão sendo bastante pesquisadas também. Então, como vem, nós teremos bastante novidades aí pelos próximos anos, né? Na nossa sessão ainda de abortos de repetição, hoje quero falar de 2 causas ainda em pesquisa, né? Uma delas seriam as alterações hematológicas, que ainda nem são incluídas no rol de pesquisa, mas que estão em estudo, que seria a alteração do fator de coagulação 12, como também a alteração no fator de tromboplastina parcial e um desequilíbrio da fibrinólise, que é o mecanismo mesmo do equilíbrio entre coagulação e fibrinólise dentro do organismo humano, né, que ocorre. Essas são situações que ainda estão em estudos, né, e que futuramente também prometem elucidar alguns dos casos de aborto de repetição. Outra situação que nós devemos pensar é que uma mulher que passa por 2, 3, 4, 5 abortos, ela quando se vê grávida, o organismo dela já vai reagir numa forma muito diferente. Primeiro que tem alegria e depois o medo é bem maior de acontecer nova perda. E isto vai causar com que substâncias sejam produzidas e que vão desencadear toda uma alteração no sistema autoimune desta mulher. E em função da situação de estresse que ela tem, como também ela pode produzir bastante substâncias conhecidas como catecolaminas e corticoides, né? Que vão promover uma baixa vascularização e oxigenação do feto e pode ser do embriãozinho, do feto, um dos possíveis mecanismos indutores de aborto de repetição. Sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais na sessão de tratamento e falar um pouquinho sobre o Tender Loving Care. Quero lembrar que nós estamos chegando ao fim da nossa série, né, sobre abortos habituais. Você tem dúvidas sobre algum desses assuntos que eu comentei anteriormente? Quer mandar alguma pergunta? Estou à disposição para esclarecer se não ficou um ponto, digamos assim, claro para você, ok? Vamos interagir e perguntar. Hoje eu quero falar sobre protocolos para o diagnóstico, né? Nós já identificamos, falamos as possíveis causas, definimos o que é um aborto de repetição. Qual é o protocolo para diagnóstico? Então, quando é que eu começo a estudar? Então, mulheres com 3 abortos, né, que sejam consecutivos ou não, tem um aborto, tem um bebê, daí 2 abortos, ou tem um outro aborto, um bebê, né, que quer ter mais filhos, vamos investigar, ou 3 abortos seguidos. Ou se a mulher está acima de 35 anos, com 2 abortos já é suficiente para se iniciar uma pesquisa. Então, como vamos pesquisar as causas genéticas? Primeiro, quando tem aborto habitual, pedir um cariótipo do casal, do homem e da mulher, né? Que é o estudo dos cromossomos, para ver se os pares estão certinhos, né? Se estão todos corretos ali, né? Que às vezes, quando tem alteração nos cromossomos, são causas de abortamento, como nós falamos anteriormente nos cromossomos paternos, né? Maternos. Outra situação é estudar o cariótipo do embrião, do feto, né, que está sendo eliminado, o produto do aborto, né? Então, colhe o material, por isso tem que seguir semanalmente quando tem aborto de repetição com ultrassom de 7 a 10 dias, porque se parar a evolução do embrião, tem que pegar esse material, mandar para estudo pelo geneticista. E depois ver a cavidade do útero. Será que essa cavidade tem deformação, tem septo, está alterada, tem pólipo, tem mioma? Então, fazer um ultrassom 3D que é magnífico para elucidar, como também a ressonância magnética pélvica com contraste, tá? Que daria também o mesmo prognóstico para nós em termos de diagnóstico, de elucidar, ok? E assim estudar as trombofilias, que são aquelas que eu falei no início, os marcadores para síndrome antifosfolípides, que é anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína 1, né? Todos aqueles outros exames que nós relacionamos, né? E a história também de trombose, histórias passadas de prognóstico obstétrico ruim, perdas, abortos, pré-eclâmpsia, né? Então,
As outras trombofilias, estudar também a proteína C, proteína S, a mutação do gene da protrombina, homocisteína, fazer os estudos que nós precisamos, a antitrombina também, os demais estudos para poder elucidar as questões de trombofilia. Continuando ainda nossa série sobre abortamentos de repetição ou habituais, eu quero falar agora sobre o manejo terapêutico. Uma vez que fez o diagnóstico, como vamos agir para que essa mulher, essa paciente não venha perder essa gestação, né? Bom, nos casos de síndrome antifosfolípide, famosa SAF, né, como é que trata? Com ácido acetil salicílico, que é o AS, né, na dosagem de 100 a 150 mg dia. Os estudos que foram realizados, eles utilizaram 75 mg dia, né, então 100 a gente sabe que é o suficiente, associado com a enoxaparina, né, que é uma heparina de baixo peso molecular, aplicada diariamente subcutânea, né, e até 45 dias após o parto, porque isso melhora muito o prognóstico e o bebê em casa, né, é muito difícil a paciente ter um novo aborto. Qual é a dose dessa enoxaparina? Inicialmente 40 mg dia, né? Devendo modificar se a mulher tiver um índice de massa corporal alto, elevado, um peso grande, aí nós temos que ajustar a dose. Ou no caso de já ter trombose anteriormente, aí nós vamos calcular a dose por quilograma dia, ok? Aí é um ajuste que o médico vai fazer, tá? Outra situação é nas trombofilias hereditárias, o que usaríamos? Bastaria só enoxaparina subcutânea, não precisaria associação do AS, ok? E naquelas trombofilias relacionadas com a mutação do gene, né, da metileno tetraidrofolato redutase, que é uma enzima que está relacionada ao metabolismo do ácido fólico, bastaria administrar as vitaminas B6, B12 e ácido fólico, né? Outra situação que nós temos que pensar quando começa a ter esses abortos é estudar o produto do aborto, o embrião ou o feto. Então, existe o diagnóstico genético pré-implantacional, né, que é o DGPI, que seria então realizar uma fertilização in vitro. A maioria dos clínicos hoje já aceita a possibilidade de fertilização in vitro em pacientes que abortam habitualmente, né, com repetidas vezes, né, com a finalidade de estudar os embriões e selecionar aqueles embriões, digamos assim, que não tenham problemas para transferir e ver se esta mãe consegue um bebê em casa, né. Isso é feito com muito sucesso na maioria dos centros de reprodução humana. Quanto à administração de corticoides, de hormônio de crescimento e outros, isso deve ser bem estudado e avaliado, porque aparentemente não parecem ter, digamos assim, uma vantagem ou realmente uma eficácia para que se mantenha a gestação, em alguns casos muito esporádicos, ok? Isso ficaria também a critério do médico clínico e como ver a situação de sua paciente. Quero lembrar vocês que podem sugerir temas que acham interessante para voltarmos a discutir e a falar cada dia um pouquinho, para que possam entender melhor sobre as doenças que vocês desejam conhecer ou situações, né? Estou à disposição para isso. Ainda como causas de abortamento seriam os septas, alterações endometriais, pólipos, miomas, etc. Como é que nós agimos diante disso? Tem as cirurgias, principalmente as cirurgias videoesteroscópicas, que é aquela cirurgia que vai com uma cânulazinha que tem uma ótica e uma alça para retirar os pólipos, retirar os miomas submucosos que estão impedindo, digamos assim, o embrião de implantar. Ou septos, né, que são as malformações millerianas, ok? E lembrando que miomas para abordagem com videolaparoscopia, né, por via umbilical, aquela que nós falamos seria o laser, né, que o pessoal conhece, só quando ele tem um diâmetro maior de 5 centímetros, né, tem indicação própria.
Eu quero falar na próxima série nossa, né, que antes de encerrar, sobre o Tender Loving Care, que é muito importante, tá? Na condução do aborto habitual. Eu diria que seria assim um dos maiores sucessos de forma de tratamento. Seria assim o tratamento ideal associado com o que nós já conhecemos. Porque nós podemos associar um tanto de medicação e saber da doença. Se não houver esse Tender Love Care, nós não teremos assim um sucesso como gostaríamos de ter o bebê em casa. E eu quero falar sobre o Tender Loving Care. O que é isso? Uma paciente que está, digamos, angustiada, ela está insegura por tantos abortos que já passou. Uma vez que ela venha com a gravidez ou que se acompanha essa gestação inicial no consultório, o médico tem que providenciar para essa paciente o que eu chamo de acessibilidade, facilidade. Ela, qualquer coisa que acontecer, ela vai querer falar com o seu médico clínico. Então ela tem que ter o celular desse médico, ela tem que ter a possibilidade de ir ao consultório quantas vezes ela precisar ir. Se tiver sangramento, o médico que está acompanhando tem que atendê-la logo, né? Porque quanto mais ela esperar, mais demorar, mais substâncias danosas, digamos assim, para oxigenação e implantação fetal, ela vai produzir, né? Então, uma série de cuidados. Ver essa paciente semanalmente, fazer ultrassom a cada 10 dias, né? Até, né, digamos, se essa paciente teve os abortos, a maioria, o que foi mais tardio foi até a 8ª semana, continuar esse tratamento mais próximo, né? Até 2 semanas depois, digamos, até 10 semanas, ou se precisar estender um pouquinho mais. Ela tem que saber que ela está sendo monitorada, acompanhada, para que ela tenha forças de tentar uma nova gestação. Isso chama Tender Loving Care, que é ter o paciente sempre perto e com a possibilidade de tirar dúvidas e de atender com os menores sintomas, né? Isso tem comprovado e as mulheres têm conseguido sim chegar e ter o seu bebê em casa, tá? Quando tudo isso falha, o que fazer? Aí vem algumas soluções, digamos, um pouco mais drásticas, mas que também ajudam. Seria recorrer a óvulos doados, a espermatozoides doados ou a adoção de embriões, digamos assim, dos centros, né? E depois dela grávida, a paciente grávida, agora instalou, passou aquele período que ela sempre abortava, conduzir esse pré-natal no pré-natal de alto risco, porque o médico pré-natalista de alto risco, ele vai estar muito mais acessível para receber essa paciente, para responder na hora que ela busca, que ela procura, né? Ela vai ter também um pré-natal com um médico muito mais acessível, né? E se tudo isso falhar, não der certo, aí é adoção mesmo e também buscar, se for o caso, uma sessão temporária de útero, né? A famosa barriga de aluguel, para ver se consegue ter o seu bebê em casa. Espero ter ajudado nessa série, né? Estou disponível para discutirmos outros assuntos e encontro com vocês na nossa próxima série, ok? Um grande abraço!